Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Unifip, esse nosso espaço aqui de comunicação, interação, informação. E no episódio de hoje, a gente vai abordar uma campanha, né, que se popularizou, que é a campanha Novembro Azul, que trata exatamente da saúde do homem, mais precisamente da prevenção ao câncer de próstata. Mas a gente vai trazer esse tema de uma forma mais... com outros alertas, digamos assim. E para isso eu recebo aqui na bancada do podcast Unifip para falar sobre saúde do homem de uma forma, né, mais abrangente. Temos aqui André Dantas, que é especialista em fisiologia do exercício, é personal e responsável técnico lá da Live Academia. Tudo bom, André? Tudo bem, Ivan. Agradeço o convite para estar aqui falando de um assunto tão importante. Falar de saúde sempre é importante, né? E quando direciona para a saúde do homem, que é onde eu atuo, de fato, como personal trainer, isso me deixa muito satisfeito. E também está aqui com a gente Larissa Lopes, ela que é especialista em biomedicina estética, coordenadora da clínica de estética aqui do Unifip. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Mivan. A gente já começa daquela situação. O homem ele procura menos ajuda médica, ajuda especializada quando se trata de saúde, né? Assim, acho que da própria natureza do homem, ele parece que se cuida menos. Vocês observam isso também? Eu acredito que seja já é cultural, né? Só que o que é que a gente vem vendo ao longo do tempo, que esse homem ele vem aderindo a serviços de saúde, por exemplo, na minha área, como biomédica esteta, nós observamos que houve um avanço dessa adesão, né, do público masculino para procedimento estético. Sem dúvida alguma, nos últimos anos, essa possibilidade, até pelo crescimento da área, né, a conscientização, a questão da saúde, né, que hoje, depois dessa geração Z, a gente vê que existe, e você vê que recentemente eu estava vendo uma reportagem falando sobre as boates, a frequência, né, das boates, que em outras gerações eram um hábito mais comum. Hoje não se tem mais, porque essa geração, tida como essa geração Z, ela se preocupa mais com a saúde, ela hoje... Tem novos hábitos, né? Novos hábitos, né? Então, a saúde é a prioridade. Então, isso também ajudou muito com que o homem, né, abrisse esse olhar e começasse a ingressar e ter esse cuidado pessoal, né? Então, facilitou bastante, mas que já houve tempos que eram bem difíceis, mas que, apesar de ter evoluído, ainda precisa evoluir um pouco mais, com certeza. Já a presença masculina na academia é maciça, né, André? É verdade, na academia é sim. A gente tem esse perfil, né, do homem, ele se cuida menos, isso é cultural. E quando ele passa a se exercitar, né, procurar algum tipo de atividade física, ele começa a analisar o seu corpo, ele começa a perceber mudanças, né, que se torna, de toda forma, uma forma já preventiva em relação a algumas patologias, porque ele passa a compreender melhor seu corpo e entender todo o processo que acontece ali. E o exercício, ele ajuda nisso, né, porque ele vai evitar ali o colesterol, vai evitar a diabetes, triglicerídeos, a obesidade, que é um dos fatores também de risco para o desenvolvimento de câncer. Então, tudo isso colabora muito para que o homem ele comece a perceber o exercício como um fator também de proteção, não é isso? E aí a gente pega essa campanha Novembro Azul, né, que tem esse viés mesmo de alertar os homens em relação a esse cuidado, e a gente chega na questão do câncer, como o André mencionou, ainda também na questão do preconceito em fazer o exame, né? Qual é a mensagem que vocês podem deixar também aí, puxadinha de orelha? Falando em exame, né, eu como biomédica, ouvi certo dia um paciente, né, falando que, mas eu faço apenas o de sangue, eu não quero fazer o toque retal, o de sangue seria o PSA, né? E aí fui explicar para ele que eles não são, um não substitui o outro, eles se complementam, né? Então, para a galera aí que tem 45 anos e já tem histórico familiar de câncer, então é necessário já iniciar, né, essa prevenção, esse acompanhamento. E para os homens que não têm esse histórico familiar, esse histórico genético, a partir dos 50, tá? Mas isso não quer dizer que você não precise, antes disso, se houver uma necessidade, até por prevenção, por acompanhamento, porque
nós precisamos ser acompanhados, nossa saúde, ela precisa, né, ser acompanhada. Então, isso não quer dizer que, porque a OMS preconiza a partir de 45 anos, né, ou 50, que você precisa esperar. Se você tem algum sintoma, se você tem alguma insegurança, até para esclarecimento, procura uma ajuda médica, né, que eles vão fazer essa orientação. Você pode antecipar algum exame que seja importante, se for de interesse, né, na consulta. E um nunca vai substituir o outro. PSA e o toque retal, eles se complementam. A gente sabe que existe um tabu, existe toda uma dificuldade quando a gente fala, principalmente no toque retal, né? Existem vários memes por aí, a gente sabe que tem, mas que é de extrema importância e que tratar a importância do toque é que eu posso identificar um câncer inicial, né? Porque a gente vai sentir, a gente não, né? O médico, ele vai sentir a textura da próstata, né? Ele vai sentir o tamanho, ele vai conseguir ter uma definição melhor. Então, o PSA, ele vai complementar, mas ele não vai definir nada. Então, precisa ter os dois. O PSA é um exame que é oferecido aqui no Unifip? Sim, no Unifip. No Unifip, nós, no laboratório, né? No Biolab, nós temos, sim, essa opção de fazer PSA. Inclusive, assim, é feito algumas campanhas, por exemplo, em Novembros Azuis, né? Nessas campanhas a gente consegue ofertar, né, de uma forma mais acessível. Então, existe sim a possibilidade de você começar a se cuidar, porque hoje a gente consegue ter tudo mais acessível que antes, né? E essas campanhas são de extrema importância. Outra coisa que eu observo também de acordo com muitas ações que eu participo, do Novembro Azul, Outubro Rosa, por mais que seja trabalhado, mas o homem ainda tem muita resistência. Por isso que é tão importante a gente sempre estar falando, né? Falar, a informação, ela faz toda a diferença. Quando a gente faz eventos no Outubro Rosa, é lotado, a gente trabalha muito. O Outubro Rosa tem uma demanda gigantesca. Quando a gente fala em Novembro Azul, já é aquela coisinha minguada, não tem aquele, né, aquela preparação, porque os homens não vão, eles têm vergonha. Se estão ali numa palestra, alguma coisa, eles têm vergonha de fazer pergunta, eles estão ali de cabeça baixa, estão inseguros o tempo todo. A mulher não, a mulher, ela participa, ela quer fazer o exame assim que sai da palestra, entendeu? Elas têm esse cuidado. Então, é importante falar e levar informação. Eu acho que quanto mais chance de alcançar esse público masculino a gente vai ter. André, como é que você falou aí sobre quando o homem ele começa, por exemplo, a praticar exercício físico, que ele passa a observar mais seu corpo e se estimula para que ele, né, pegue aí esse viés do autocuidado. Como é esse incentivo aí dos exercícios? Pronto. Mivan, antes tinha muito tabu, né, de que só as mulheres procuravam se cuidar. Hoje a gente observa que o perfil do homem, ele não está indo mais para a academia apenas por fins estéticos, né? Então hoje a gente já vê um perfil mais maduro, procurando saúde, qualidade de vida, melhorar a sua disposição para enfrentar as rotinas de trabalho, porque, querendo ou não, a gente sabe que o homem sofre uma pressão social em relação à contribuição, né, ser o provedor da família. Então ele tem essa pressão social e cultural em cima dele, e a academia ela vai ajudar em vários sentidos em relação à prevenção de patologias, como eu falei, em relação à diminuição da glicemia, da obesidade em si. Então, consequentemente, esses fatores de prevenção faz com que ele tenha uma longevidade e procure estímulos de prevenção através de exames, porque realmente o exame da próstata para um homem, ainda hoje a gente vê muita piadinha em relação a isso, né? Então, a gente precisa entender que é um processo de cuidado, de saúde, e não que isso vai desmoralizar um homem por causa de um masculinidade. Exatamente, jamais. Mas sim, ele vai se cuidar, porque todo mundo quer envelhecer de forma saudável, né? E quando aparece uma patologia dessa ao longo da vida, principalmente na fase de meia-idade, entre os 40 e 60 anos ali, você já começa a ver que sua qualidade de vida e expectativa de vida muda, né? Então, a gente não pode esperar que a doença apareça para poder você começar a agir. Você tem que se prevenir. E o exercício, ele estimula muito nesse aspecto. Você mencionou aí a questão obviamente, do cuidado com a saúde e tal, mas a gente também está percebendo uma tendência também masculina na
na estética, né? Realizando procedimentos. Você já tem percebido isso lá na clínica? Sim, com certeza. Há 8 anos eu atuo na estética e no início, né, realmente... Só mulher. Era só mulher. Então, quando a gente se direcionava, minhas pacientes, quando ia fazer um vídeo, vocês meninas, não sei o que, sempre nos direcionávamos à mulher. Hoje não, né? Hoje a gente tem que ter cuidado até nessa fala. Verdade. Por quê? Porque eu tenho muitos pacientes masculinos. Para você ter ideia, até na minha escolha antes eu comprava touca rosa, né? Para paciente. Hoje não, hoje eu tenho que comprar preto, tenho que comprar azul, porque antes o perfil, né, era muito feminino. Você vê que as clínicas de estética era aquela coisinha toda florzinha, toda menininha. Hoje você não vê mais isso. Hoje é um padrão totalmente diferente, né? Você vê até pela apresentação das clínicas, elas já se moldaram para isso, porque o público masculino já aderiu bem, mas que ainda pode aderir muito mais. E aí o que é que eu observo, né, venho observando nos últimos tempos? Os homens, eles, por conta dessa questão cultural, né, tanto tabu, tanto preconceito, eles acabaram que decidiram se cuidar um pouco tarde, sabe? Eles começaram a se cuidar um pouco tarde. E hoje eu vejo que muitos deles que aderem realmente ao cuidado, né, estão ali certinho na consulta, no acompanhamento, no home care, tudinho, eles relatam isso. Né? Eu me arrependo de não ter feito isso antes, porque eu teria envelhecido melhor. Né? Porque, tipo, eu comecei a me cuidar agora e eu já vejo resultados tão positivos. Imagina se eu tivesse feito antes. Então, essa geração mais nova agora, ela vai... como ela já tem essa consciência, então esses homens tendem também a envelhecer bem melhor. É a mesma coisa do exercício físico, né? Qual é o procedimento? Você tem, assim, o tipo de procedimento que os homens mais realizam na clínica de estética? Botox. Botox. Levantar aqui, ó. Botox é assim, na verdade são os faciais. Na verdade, hoje, assim, são todos, facial, corporal, capilar, né? Que inclusive eu vou ter uma novidade no final do podcast sobre procedimento capilar. Eles aderem muito. Mas a toxina botulínica, ó, já tem um paciente. Mas a toxina botulínica, a gente tem uma demanda bem maior, porque o homem, ele, assim, quando ele se vê sem ruga, então, pra ele já é muita coisa. E, assim, a maioria ainda não tem aquela paciência, daquele cuidado, de estar indo toda semana, tal. E é uma coisa mais prática, ele vai ali uma vez e já, né, viu um resultado legal. Então, é uma das coisas que a gente mais faz hoje, a toxina botulínica mesmo, no público masculino. Tem essa história de procedimento preventivo, botox preventivo, por exemplo, que eu lembro que outra vez que a gente estava falando de alguma coisa aqui no próprio podcast, e tinha eu acho que era Arthur que estava aqui com a gente, e ele me falou, tem que começar a fazer, tem que fazer um botox preventivo. O botox preventivo, na verdade, são pacientes que ainda não têm rugas estáticas, né, que são aquelas ruguinhas que você tá lá paradinho e ela tá lá marcando, só tem as rugas dinâmicas, que são as rugas de movimento. Sim. E aí a gente começa a tratar nesse momento para que essas rugas dinâmicas não se tornem rugas estáticas e não não seja uma expressão que fique marcadinha, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, a partir dos 26 anos, inclusive até pacientes mais jovens, eu já peguei, por exemplo, um paciente que foi meu recorde, assim, de 19 anos, com uma ruga na glabela muito profunda, que eu pego geralmente em pacientes de 50 mais, sabe? Então, pode acontecer. Então, aí já deixa de ser preventivo o caso dele, porque ele já tem uma ruga estática, entendeu? E tem várias outras coisas também que a gente pode... Inclusive, na estética, não posso deixar de falar, né? Falei de capilar, facial, corporal. A estética íntima. Muitos homens hoje, já falando que está totalmente agregada ao tema... A questão da estética íntima, o aumento peniano tem feito uma diferença gigantesca na vida de muitos homens. Então, é de extrema importância você realmente se desapegar desses tabus, desses preconceitos e recorrer a um profissional, né? A gente vê homens assim que hoje têm uma qualidade de vida que antes não tinha, por conta do aumento peniano, né? Esse avanço da estética íntima. Então, assim, muda o perfil da vida desse homem de uma forma autoestima. Deve mexer com tudo isso. Com certeza, com certeza. A gente já trata até o psicológico. Resolve várias coisas. Resolve várias coisas. André, tem algum procedimento estético, André? Se eu tenho, não. É porque eu sou um pouquinho jovem.
Eu não sei se eu sou um pouquinho jovem. Eu também não tenho. Mas daqui a pouco a gente vai, já precisa, vai começar. Pois eu já vou sair daqui com vocês agendados. Pronto. Com certeza. Eu vou lá pro Botox, o André disse que vai pro cabelo. Eu vou pro cabelo, com certeza. Ô, André, lá na academia, lá na live ou nos outros lugares onde você acompanha seus clientes, há um novo comportamento assim masculino em relação ao corpo, tipo, quero ficar nesse padrão aqui, tipo, eleger um padrão de estético e querer ali chegar ao mais próximo. Com certeza, minha irmã. Isso sempre existiu, né, nas academias de musculação, porque existe uma pressão social, uma mídia muito exposta em relação à perfeição corporal, perfeição estética, e a gente tem que considerar vários fatores. Quando a gente se fala de saúde, a gente não só fala apenas de estética, isso é consequência, né? Então, quando você procura uma atividade física que você molda seu corpo, você precisa levar em consideração vários fatores, como, por exemplo, a genética, que influencia muito. Então, a idealização de um perfil corporal que você imagina de outra pessoa, muitas vezes você não consegue por causa do seu fator genético. E outras consequências também. Muita gente tem uma vida muito corrida, não consegue ter uma boa alimentação, uma rotina de sono adequada. Então, às vezes, a gente idealiza um perfil irreal para a gente, né? Então, a gente tem que se adaptar com o que a gente consegue trazer para nosso corpo, sempre levando em consideração a saúde, né? O foco da gente é a saúde e a estética tem que vir como consequência, não é isso? Eu acho interessante que começa, pegando aí da questão dos treinos, a gente começa a ter outra consciência no sentido de eu tô fazendo meu treino, mas só o treino não tá resolvendo. Eu preciso de um nutricionista, Sim. né? Sim. Então, já caso ali duas práticas. Mas aí eu sei também que tem um procedimento lá na clínica de estética que pode me ajudar. Por exemplo, aí você vai me ajudar. Os BCA, como isso, injetáveis, né? Injetáveis, é Injetáveis, isso aí. alguns equipamentos que a gente pode Coisas utilizar. lícitas, viu, pessoal? Entenda. Coisas que a gente pode estar acelerando esse processo. É importantíssimo isso que vocês falaram. Sobre alimentação, nutrição e estética. Um paciente que chega para mim hoje, só complementando isso, tem tudo a ver com o que vocês falaram. O paciente chega para mim hoje querendo perder peso, querendo perder gordura localizada. Eu não consigo fazer isso só com a estética, né? Eu sempre explico isso para eles, explico isso para os meus alunos, eles entendem da questão do metabolismo. Então, para que isso aconteça, para que a gente tenha sucesso, o que é que vai acontecer? O que é que eu preciso propor para esse paciente? Uma tríade, né? Exercício físico, procedimento estético e nutrição. Não tenho como correr disso. Por quê? A nutrição, eu vou controlar a fonte, que é o alimento. Não adianta malhar horrores, não adianta fazer vários procedimentos se você não tem controle dessa fonte. Eu preciso ingerir o que realmente é necessário e ter uma alimentação saudável. Então, eu preciso de um acompanhamento nutricional, isso é fato. Vou para a estética, eu vou fazer o quê? Eu quebro essa gordura, eu acelero esse processo de metabolismo, tá? Com os injetáveis, com os equipamentos, eu vou acelerar essa lipólise, né? Que é a quebra do perfil do tecido lipídico, então eu vou acelerar isso. Mas quem vai fazer a quebra é o exercício físico. Entende que eu não tenho como trabalhar sozinha, eu preciso trabalhar com outros profissionais que me deem suporte para que eu realmente tenha sucesso com esse paciente. Então, não tem como isolar isso quando eu penso em tratar o paciente, né? Quando a gente tem um compromisso, tem um perfil sério profissional, a gente precisa entender da saúde do paciente. Da mesma forma que eu não posso pegar qualquer paciente, propor tudo isso que eu falei aqui, sem entender da saúde dele. Então, eu preciso saber como está a saúde desse paciente. Será que esse paciente, a capacidade renal dele, o fígado dele, ele pode aceitar tudo isso que eu proponho no meu procedimento estético? Né? Esses ativos que eu estou injetando, será que esse paciente pode fazer uso? Né? Como é que está a saúde dele? Então, eu não tenho como iniciar isso sem pedir uma série de exames, né? E entender
como está a saúde dele para poder iniciar, dar esse ponto de partida na gordura localizada, no emagrecimento que ele quer. Então, precisa entender essa saúde para poder seguir esse protocolo. Uma coisa sempre vai depender da outra. Vocês também precisam conhecer bem ali o seu aluno. Como é que você chama? Aluno? Cliente? Cliente. Então, para também prescrever ali um treino que seja adequado, né, às condições que ele tem. Consequentemente, né, a gente precisa entender a rotina daquele paciente, como é, se ele tem como fazer uma alimentação balanceada, né, que é o essencial. A gente nunca desassocia. E eu sempre costumo dizer que o exercício físico, ele parte com um ponto inicial mesmo para o cliente, né? Porque a partir do momento que ele começa a perceber essas mudanças no corpo dele, começa a aumentar a autoestima. Então, consequentemente, faz com que ele tenha uma facilidade maior a aderir a certos procedimentos, seja nutricional, estético, até mesmo ir ao médico fazer exames de rotina, porque não tem como a gente fazer uma prescrição às cegas, sem conhecer o corpo, como é que tá os hormônios do nosso aluno. Hoje em dia tem uma questão muito ligada à tireoide, né? A dificuldade de emagrecimento por causa da tireoide. Então, se o indivíduo ele tem algum problema ali hormonal em relação à tireoide, dificilmente ele consegue ter uma perca de gordura rápida. Então, é essencial que ele tenha um acompanhamento de outros profissionais para poder a gente conseguir ter um resultado que ele espera, né? Se a gente pudesse ver assim, a gente tá falando tudo isso, mas a gente ainda não conseguiu convencer aquele homem lá a procurar um atendimento médico, procurar uma academia, enfim. Quais seriam, pelo menos, os cuidados básicos? Você é resistente, então faça pelo menos isso aqui, o básico, para tentar manter aí uma qualidade de vida. Quais seriam, assim, os pontos principais? Primeira coisa, né, para um homem, né, que decide, a partir de hoje eu me senti estimulada a me cuidar. Então, primeira coisa, protetor solar. Né? Mais aqui em Patos, meu Deus do céu. E aqui, então a gente tem várias opções no mercado de protetor solar. Eu tenho protetor solar com cor, eu tenho protetor solar sem cor, em bastão, em spray. Então, é só desculpa de não usar, né? Em pó, eu tenho protetor solar de todas as formas. Eu tenho protetor solar oral, né? Então, eu tenho várias formas que eu posso estar fazendo uso. E já é um pontapé inicial. Posso usar um bom hidratante, né? E uma coisa também que não pode deixar de faltar é água, né? Até porque nosso corpo, 80% é constituído por água. Não adianta só fazer uso de um hidratante muito bom, me preocupar com a forma tópica, se eu não consigo fazer uma ingestão legal de água. Então, eu preciso dessa água, né? Também para alimentar esse tecido, né? De forma hídrica. Então, isso seria o pontapé inicial, mas existem várias outras coisinhas que a gente pode estar ajudando, né? Depois de uma consulta, eu como profissional sempre gosto, o paciente chegou para mim numa avaliação, a maioria deles, né? Na verdade quase todos, eu estou pedindo exame para eu saber como é que está aquele paciente, né? Para eu poder fazer um protocolo para ele. E sendo bem sincero, nessas pedidas de exame, né, nessas solicitações, eu tenho me deparado com muita situação bem séria, né? A gente já pegou caso de câncer, caso de tuberculose, a gente já pegou casos, assim, bem avançados, né, de doenças que poderiam ter passado despercebido. E, nossa, eu fui para um procedimento estético com a profissional e acabei me deparando com uma doença que eu vou precisar tratar, uma doença, né? Então, uma doença crônica, é importante a gente ter essa responsabilidade. Então, como eu digo aos meus alunos, somos profissionais de saúde. Nós precisamos, antes de tudo, antes de pensar no resultado de um procedimento, a gente precisa saber primeiro quem é esse paciente, como é que está o organismo dele, para poder eu preparar ele para poder fazer aquilo ali. Então, existe uma responsabilidade muito grande por trás, não é só o paciente chegar, deitar na maca e a gente executar o trabalho. É bem além. E nos treinos, André? Nos treinos, Ivan, eu sempre costumo fazer uma diferenciação entre o que é atividade física e o que é exercício físico. Vamos lá. Porque todo mundo acha que é a mesma coisa. Atividade física é qualquer atividade que você realiza no seu dia a dia que gere um gasto calórico, como você lavar seu carro, você trabalhar. Só que são atividades rotineiras, que seu corpo ele se adapta de forma muito fácil, o que não gera vamos dizer assim, um benefício total para o seu corpo. Então, seu corpo ele necessita de quê? De exercício físico,
que se torna já uma atividade programada, planejada, para um fim de ter uma queima de gordura, né, uma lipólise maior em relação a esse procedimento. Então, o fato de você praticar exercício físico precisa ser pelo menos 150 minutos por semana, que é o que a OMS ela preconiza. Você praticar pelo menos 3 dias na semana de 50 minutos, que daria 150. De atividades medianas, né, não sendo atividades vigorosas, pesadas, e pelo menos uma atividade que te dê prazer. Porque, por exemplo, muita gente adere apenas à musculação, mas não gosta de musculação. Então o que é que eu aconselho para meus alunos e para futuros alunos, né, que apareçam aqui para a live, é que ele faça a musculação como uma forma de evitar, por exemplo, a sarcopenia, que começa a aparecer já numa fase mais avançada, mas também para que ele consiga manter a massa muscular e até aumentar a massa muscular, porque a massa muscular, querendo ou não, hoje é sinal de saúde. Isso é. Né? Não precisa ser um corpo totalmente esculpido, né, musculoso, mas que a massa muscular, sim, é um fator de saúde. E que ele faça uma atividade prazerosa, por quê? Porque é aquilo que faz com que ele se mantenha na atividade, se mantenha ativo. Se você vai para a musculação apenas e não gosta, você tende a ter uma facilidade maior a desistir. E quando você faz, por exemplo, uma musculação associada a um vôlei, a um futebol, a um voleibol, enfim, você consegue manter uma prática de exercício físico mais constante. E aumenta também seu gasto calórico por ter todos os dias na semana, ou 4 dias na semana, comprometidos com atividades. Então, isso faz com que você tenha controle sobre o seu corpo, faz com que você tenha foco, disciplina, todos os aspectos melhoram na sua vida. Então, sua qualidade de vida só tende a melhorar. E a gente acha que é só ir ali e pegar o peso, né? Somente, mas o quanto mexe na rotina, né? Nas nossas relações com as outras pessoas. Verdade. Né? Acaba que influencia na vida como um todo. E é importante, minha irmã, só para complementar, a gente observar também que o público idoso, homens, eles estão procurando mais academia. Porque antes a gente via que era um público muito restrito, por uma questão de preconceito, que vai para a academia quem não tem o que fazer, porque era o que a gente escutava muito. E hoje a gente vê cada vez mais constante esse público presente na academia. E a gente se sente muito feliz em acolhê-los, principalmente lá na live, que o público ama todo mundo, os preceptores, eles tratam muito bem, então todo mundo acaba sendo bem acolhido e tende a se manter ali ativo, que é o mais importante. Vira ali uma espécie de família, né? Verdade, uma família. Trazem até lanche pra gente. Pois é, eu fiquei sabendo que, acho que é no horário da manhã, né? 5 horas. Chega, o pessoal vai lá, leva o cafezinho, Verdade. leva bolo. Aí bom, depois queima tudo isso, né? Exatamente. Larissa. Eu só pegando aqui uma deixa que eu lembrei que a André tinha falado, que você perguntou a ele, se alguém chegava dizendo o corpo, né? Sim, levando o corpo como modelo, eu quero ficar assim. Na estética acontece muito, né? Muito, eu tava lembrando aqui. Então, quantas vezes o paciente, quando a gente faz a avaliação, tudo que ele chega com a foto, eu quero essa boca, eu quero ficar assim. Só que a anatomia dele não permite, entendeu? Então, a gente tem que ter toda essa conversa. Então, realmente essa questão. Trabalhar com autoestima é maravilhoso. Eu amo o que eu faço, mas infelizmente ainda existe essas comparações, né? Que infelizmente, às vezes, serve como estímulo positivo, tá? Mas também, em alguns momentos, se torna negativo quando a pessoa quer aquela coisa fidedigna, que foge do que ela realmente é, né? Que foge da anatomia dela. Mas que acontece muito. E às vezes é até engraçado. Por exemplo, chega uma boca que é um perfil totalmente diferente e a pessoa chega com uma foto de Angelina Jolie. Então, é bem diferente, assim, é bem complicado. A questão do biotipo, por exemplo, né? Quando é corporal, o paciente, ela é baixinha, ela tem aquele porte médio, ela ganha massa com facilidade, mas ela chega com a foto de Ana Hickman, é assim que eu quero ficar. Né? A gente sabe que a questão do biotipo influencia muito na questão do ganho de massa, né? Na perda de gordura, tem tudo a ver. Então,
é bem engraçada essa parte da pessoa ter essa comparação. Que a gente também precisa falar disso, né? Às vezes de uma forma descontraída, mas que leve todo mundo a se reavaliar, né? Por que eu preciso parecer com alguém? Por que eu não posso achar bonito e querer algum traço, mas eu não preciso ser tão fidedigno, tão igual, porque eu não sou a outra pessoa, né? Cada um, eu acredito, cada um tem sua beleza natural, a gente precisa respeitar isso, precisa reconhecer nossa própria beleza, né? Às vezes o que não é bonito para você é bonito para mim, né? E a gente precisa respeitar, mas antes de tudo, nos respeitar, nos admirar, entender nosso ponto positivo, né? Quais os traços que eu quero ressaltar aqui. Então, o que é que eu quero melhorar? Porque senão todo mundo vai ficar igual, né? A gente, infelizmente, ainda, quando fala em harmonização, a gente vê isso, que, assim, tá existindo meio que um padrão, né? Então, depende muito do profissional que você, às vezes o pessoal, mas eu não quero ficar porque tá todo mundo igual. Mas depende muito do perfil do profissional, depende muito do que você quer também, né? Dessa afinidade com o seu profissional, né? Para poder chegar numa linha que realmente seja o que você precisa e o que o profissional pode proporcionar. É isso. Agora, eu vou querer saber qual é a novidade aí, capilar. Ricardo tá ali aí. Ei, já tá sorrindo. Já tenho mais um aí para agendar. Vamos lá. Então, nesse mês de Novembro Azul, a Clínica de Estética do Unifip, ela lança combos, né, que são mensais, aliás, semanais, desculpa. Toda semana a gente tá lançando um combo novo, tá? Então, o combo dessa semana, que vai até dia 12, né, que é depois de amanhã, é o combo capilar. Então, são 6 sessões de carboxiterapia capilar, que é uma aplicação de CO2, que é um gás, né? A gente aplica esse CO2, estimula esse crescimento, que inclusive é um dos melhores protocolos que a gente tem para queda capilar, né? Seja ela por tração, por alopecia androgenética, areata. Então, primeiro o paciente vai, faz a consulta e aí a gente ingressa, né, no protocolo. E essa semana a gente está com esse protocolo. 6 sessões por apenas R$600, dividido em 10 vezes no cartão. Eita! Olha aí, mesmo. Então, bom, Ricardo, é agora, vem, Ricardo. Vamos lá. ligar e agendar. Deixar o número aqui, posso deixar? Pode sim. Enquanto isso, André, também vai passando os contatos aí da live. Ah, com certeza. E, inclusive, quero fazer um convite aqui, Mirvan, para todo mundo conhecer agora nosso novo ambiente, né? Sim. A Live Academia, ela passou por uma recente reforma, onde onde nós teremos um ambiente melhor para acolher nossos alunos, né, mais amplo, e consequentemente o atendimento também, nós contratamos outros profissionais para dar todo o suporte ao pessoal, que todo mundo se sinta bem assistido e acolhido lá. Então, dá uma passadinha para conhecer, enquanto o preço ainda não aumentou. Né? Tem isso também. E tem promoção, não? Tem, terá, com certeza. Então, o número da Clínica de Estética é 99879-0105. Liguem que as meninas vão estar lá prontas para atender e fazer seu agendamento. E aproveita que tá acabando, né? Tem que ver a questão das vagas também. Eu tô procurando aqui o Instagram pra gente passar também. Sim, o Instagram é Clínica de Estética Unifip. Clínica Estética Unifip, tudo junto. E da live é Live Academia Unifip, também tudo junto. Segue, acompanha o trabalho e... Vem conhecer. Pois é. Quero agradecer a vocês pela conversa, acho que a gente conseguiu deixar aqui vários gatilhozinhos, né, para que os homens, eles... na verdade, nós todos, né, porque eu preciso me incluir, porque tem hora que eu sou daquele também que tô sentindo alguma coisa, eu faço, não, vai passar, e depois eu vou, né? Então, assim, agradecer a André, agradecer a você, Larissa, pela disponibilidade de estar aqui e nos dar essa oportunidade de dar essa puxadinha de orelha nos homens nesse Novembro Azul. Qual é a mensagem agora que vocês deixam, só pra gente finalizar o podcast? Espero, né, que tudo que a gente conversou aqui tenha tocado vocês e entendam que não adianta, às vezes a gente se depara, mas a correria não me deixa, às vezes ainda tem a questão do preconceito que a gente tanto discutiu aqui, mas que é importante entender que quando a doença chega, a gente tem que parar. Então, você, homem, que ainda não parou para se cuidar porque não tem tempo, se a doença chegar uma hora, você vai ter que parar. Então, repense seus hábitos, repense seu autocuidado, né? Então,
não só na estética, como na saúde como um todo. Façam exames regularmente, todos os anos. Procura um médico, fala de algum sintoma, faz um check-up. É tão simples fazer um check-up. Você pode chegar com exames básicos, às vezes detectar algo que precisa ser tratado. Então, pare, se olhe e veja o que você realmente precisa e tenha esse autocuidado, que ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Eu quero deixar também essa mensagem, Larissa, né, em relação a isso, porque a gente muitas vezes deixa de se cuidar durante muito tempo e só vai procurar de forma tardia. E eu costumo dizer que a gente não pode fazer uma atividade física ou procurar a saúde apenas pensando em nós. Mas faça por você, mas faça também pela sua família, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai, porque não tem coisa pior do que você lá na frente estar trabalhando com a doença, né? As pessoas tendo que cuidar, você não tendo mais uma locomoção sozinha, uma independência de vida, né? Então isso é muito relevante para a gente começar a pensar nisso agora e trazer esses hábitos saudáveis a partir de agora, seja jovem ou já esteja numa idade, né, que permite que você comece a pensar mais sobre isso para trabalhar dentro da sua família, da sua casa, para que todo mundo mantenha uma saúde e uma qualidade de vida estabelecida. Então, muito obrigado, Mirvan, pela oportunidade de conversar com você e com Larissa, né, sobre temas tão relevantes aqui para nós. Eu que agradeço mais uma vez a você, a Larissa, e a vocês que nos acompanharam aí no podcast. A gente tá ficando por aqui, mas vocês sabem que tem muito mais conteúdo. É só ir aí no nosso canal e ver as outras conversas que já rolaram por aqui. Valeu e até a próxima.